bem-vindo a mais uma série Compreendendo as Escrituras. E o tema da nossa ministração hoje é o espinho na carne. Amém? Eu quero então que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 ao 8. A palavra de Deus diz: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Queridos, o que era o espinho na carne que o apóstolo Paulo teve que suportar? O que era esse espinho na carne? Por que que Deus permitiu, uma outra pergunta, por que Deus permitiu que Paulo ficasse com esse espinho na carne? Deus não retirou esse espinho, embora Paulo, por 3 vezes, tivesse pedido para que fosse retirado. Vamos então analisar o contexto, amém? Para nós termos um entendimento melhor sobre o que seria este espinho na carne de Paulo. Tem muita gente que tem dúvidas a respeito disso. Umas pessoas falam que o espinho na carne era uma coisa, outros falam que era outra coisa. E vamos então fazer essa análise para procurarmos descobrir, afinal de contas, o que era este espinho na carne. Em primeiro lugar, queridos, Paulo, ele nos informa que ele teve experiências tremendas com Deus. A primeira coisa que precisamos de entender é isso. Teve tremendas experiências com o Senhor, através das quais ele recebeu revelações muito fortes, queridos, de forma sobrenatural da parte de Deus. E nós vemos aqui que Paulo é bastante modesto no que ele fala aqui. Ele é bastante comedido nos detalhes dessas revelações. E ele fala com cuidado, justamente para não se exaltar, para não ser visto além do que ele deveria ser, ok? Então, por isso, Paulo é bastante modesto na sua fala. Paulo se apresenta com humildade, embora as revelações fossem grandiosas, que nenhum homem teve, né? Tamanhas revelações como Paulo. Vamos ver aí, 2 Coríntios, no mesmo capítulo aí, 12, dos versículos 1 ao 4, ok? 2 Coríntios 12, versículos 1 ao 4. Vejam o que está escrito. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, inefáveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Este homem que Paulo diz aqui, que conhecia, ele está se referindo a ele mesmo. Por isso que eu falei que Paulo foi muito modesto, tá? A própria palavra diz que aquele que dá testemunho de si mesmo, o seu testemunho é falso, e Paulo tinha muita ética, ok? Então, por isso ele usa essa expressão, conheço um homem em Cristo, né, que teve essa experiência, mas referindo-se a ele mesmo, ok? Então, o resultado final, meus amados, dessa experiência
magnífica, grandiosa, foi o espinho na carne de Paulo. Esse espinho foi colocado em Paulo. Para quê, queridos? Para que Paulo não se exaltasse, não se ensoberbecesse. Vejamos no versículo 7, até que já foi lido, né? Em 2 Coríntios aí, 12, 7. Só para relembrar vocês, aqui está escrito: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Amados, com certeza, esse espinho na carne de Paulo lembraria Paulo de quem ele era. Concorda comigo? Amados, quem era Paulo em si mesmo? Quem sou eu? Quem é você? O que a Bíblia diz que nós somos? A palavra do Senhor diz que nós somos vasos de barro. Amém? A palavra de Deus diz também que a nossa estrutura é pó. Então, em nós mesmos, nós não somos nada. É por isso que Paulo, em uma outra passagem, ele diz que a suficiência dele vinha de Deus. Amém? Então, esse espinho na carne foi posto em Paulo justamente para que ele se lembrasse disso, né? Para que ele se lembrasse de que deveria se manter humilde diante do Senhor. Quanto mais Deus usava Paulo, esse espinho sempre o fazia se lembrar de que ele não era nada em si mesmo, e Deus é tudo. No entanto, meus amados, um espinho na carne incomoda. Você concorda comigo? Eu mesmo, ao longo da minha vida, já aconteceu, né? De entrar algum espinho na minha carne, literalmente, no meu pé, ou até nos dedos, né? Das minhas mãos. E enquanto, por menor que seja o espinho, o tempo que ele ficar ali, você fica incomodado. Enquanto você não tira aquele corpo estranho que entrou na sua carne, você não se sente bem. Eu penso que com a maioria de vocês já aconteceu isso. Então é algo que incomoda, e muito. Por isso o apóstolo Paulo, por 3 vezes, orou. Ele pediu a Deus para que fosse retirado. E Deus, por 3 vezes, disse não para Paulo. Ele disse: a minha graça te basta. Essa foi a resposta de Deus. Vejam 2 Coríntios, o mesmo capítulo 12, versículos 8 ao 9. A palavra diz, versículo 8: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 9. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia! Amém! Então, o efeito desse espinho na carne de Paulo fazia com que ele dependesse mais de Deus e não de si mesmo. Esse espinho fazia com que ele confiasse mais em Deus e não em si mesmo. Glória a Deus. Embora, queridos, o espinho na carne incomodasse a Paulo, a graça de Deus era muito mais forte sobre a vida dele. Amém? E essa graça o capacitava a continuar a fazer a obra de Deus. Então Paulo, ele diz aqui: quando sou fraco, aí é que sou forte, né? Que coisa tremenda Deus está nos ensinando hoje, sabe? Quando somos fracos, aí que nós dependemos mais é de Deus, né? Aí que nós nos voltamos mais para Ele. Mas fica a pergunta, né? A pergunta ainda está no ar. O que era o espinho na carne
de Paulo. Há pessoas que dizem que esse espinho na carne de Paulo era um demônio. Eles dizem que Paulo era atormentado por este espírito imundo, né? Enquanto outros falam que era uma opressão diabólica que Deus permitia na vida de Paulo. E essa interpretação, ela se baseia aqui no texto mesmo, em 2 Coríntios 12, o versículo 7, a parte C do versículo, a última parte do versículo, que diz assim: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então Paulo aqui, ele disse que esse espinho era um mensageiro de Satanás. Então tem pessoas que interpretam que era um espírito imundo, que atormentava Paulo, baseados exatamente no que nós acabamos de ler aqui. Agora, eu creio, queridos, que esta interpretação ela é improvável, tá? Agora, por que eu penso dessa forma? Primeiro, que Paulo era um homem de Deus, amém? Ele era um homem de Deus. E, com certeza, ele não seria acompanhado por um demônio, né? Esbofeteando Paulo, para que ele não se orgulhasse. Eu penso que não é dessa forma que Deus age. É claro que tem a história lá de Jó, né? Mas ali não era o próprio demônio, ou o próprio diabo ali esbofeteando, machucando Jó. Foram situações, né, que aconteceram na vida de Jó. Deus permitiu Satanás agir na vida de Jó, mas através de situações, de circunstâncias, de acontecimentos naturais. Ok? Então, meus amados, isso pode ser uma linguagem figurada que Paulo usou, né? Ele usou esse termo, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Ele usa mais aí, no caso, uma linguagem figurada, para demonstrar, na verdade, a permissão de Deus, né? Alguma permissão de Deus na ação do diabo contra ele, como foi no caso de Jó, tá? Mas não era um demônio literalmente ali, oprimindo, atormentando Paulo. Vocês estão me entendendo? Não era em si propriamente um demônio, mas através de coisas, situações, né? Outros, meus amados, já creem que o espírito na carne fossem as perseguições pesadas, duras, sofridas pelo apóstolo, para mantê-lo quebrantado. Mas vejam, queridos, em 2 Coríntios, no capítulo 11, voltem só aí um capítulo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, vejam o que a palavra de Deus diz. Paulo diz aqui, né? 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. Vejam só, né? Por 5 vezes ele foi açoitado e eram 39 açoites cada vez, né? E ele sofreu essas 5 vezes. Então, essas pessoas que interpretam que foram as perseguições, os sofrimentos de Paulo, se baseiam nas coisas que aconteceram a Paulo, nas perseguições por ele sofridas. Ele foi apedrejado, sabe? E ele mesmo disse que ele levava no corpo as marcas de Cristo, as credenciais do apostolado dele, eram as marcas que ele tinha literais no corpo, dos sofrimentos pelos quais ele passava. Então, esse pessoal aqui se baseia nessas referências. Mas uma grande parte, ou a maioria dos teólogos acreditam que seja uma enfermidade, que foi uma enfermidade, que causou algum sofrimento físico em Paulo, ok? Por exemplo, espinho na carne, né? Era algo
no corpo de Paulo, em sua carne, que incomodava. E a Bíblia nos dá uma pista, tá? Nós temos uma pista na palavra de Deus. Vamos ver? A pista que temos é um incômodo físico, ou uma doença que Paulo tinha nos olhos. E isso fazia com que Paulo tivesse que ditar as suas cartas para que alguém escrevesse, ok? Na verdade, Paulo, por causa deste problema em seus olhos, ele não escrevia as cartas, ele ditava. Vamos ver a confirmação disso, irmãos? Vamos para 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2 Tessalonicenses 3, versículo 17. Vejamos o que a palavra do Senhor diz. Paulo diz aqui, em relação a essa carta: a saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada carta, é assim que eu assino. Interessante, né? A gente não entende porque Paulo disse isso, né? Na verdade é porque não era a letra de Paulo, as pessoas percebiam que alguém tinha escrevido. Mas para que Paulo atestasse que eram cartas ditadas por ele, então ele sempre falava isto, né? A saudação é de próprio punho. Eu que estou escrevendo a saudação, em outras palavras. Estou escrevendo, estou atestando que essa carta sou eu que estou mandando. O teor dessa carta está aqui na minha mente e no meu coração. Por isso ele fala justamente isso. Em cada carta é o sinal. É assim que ele assina. Então ele assinava embaixo, né? De todo o teor de cada carta. Vejam outras referências semelhantes a essa. 1 Coríntios 16, 21. 1 Coríntios 16, versículo 21. Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Vamos ver outra referência. Colossenses 4, 18. Colossenses 4, versículo 18. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembre-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. E Gálatas 6,11. Vamos ver mais esta referência. Gálatas, capítulo 6, verso 11. A palavra diz: vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Então vejam, queridos, nós vemos através dessas referências que Paulo, ele assinava as cartas, amém? Com um sinal para demonstrar a sua autenticidade. Por quê, irmãos? Porque as pessoas percebiam que não eram as letras de Paulo, né? No conteúdo das cartas. E ele, então, assinava, falando essas palavras que nós lemos em várias referências aí, né? A saudação é de próprio punho, demonstrando assim, então, a autenticidade das cartas. Né? Não eram escritas por ele, devido ao problema nos olhos. Vamos ver uma outra referência, então, em que Paulo enfatiza o amor dos Gálatas por causa dos seus olhos. Gálatas, aí na mesma carta aí, né, de Gálatas, capítulo 4, versículo 15. Gálatas 4, 15. Aqui ele diz no versículo 15: o que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Então essa referência, ela é muito específica. Aqui dá para entender que Paulo tinha problema em seus olhos. Talvez eles lacrimejassem muito,
Paulo não poderia fixá-los muito para escrever, né? Pode ser, esse é o problema. Mas ele diz aqui que os Gálatas, se fosse possível, por amar tanto a Paulo, eles teriam arrancado os seus próprios olhos para dar a ele. Então, queridos, esses versículos são os que mais se aproximam do que o espinho na carne foi uma doença, na verdade. Uma doença nos olhos, permitida por Deus. Amém, meus irmãos? Claro que eu não posso afirmar 100% plenamente que era isso de fato, né? Eu não posso afirmar. Mas são referências que nos dá esse entendimento. Eu creio aqui que o problema da visão de Paulo se encaixou no espinho na carne, né? É o meu ponto de vista, pode às vezes não ser o seu, ok? Mas embora isso fosse um desconforto para Paulo, como eu já disse antes, isso não impedia da graça capacitadora sobre Paulo, né? A graça que Deus derramou sobre ele, não impedia dele fazer a obra do Senhor. Amém, meus amados? Então, mais uma vez, eu espero que esse estudo tenha esclarecido aí a sua mente em relação a esse espinho na carne de Paulo. Amém? Espero que você tenha aprendido. E sempre aprendemos, né? Quando estudamos a palavra de Deus. Então, mais uma vez, que Deus abençoe a você e a tua família, em nome de Jesus. Amém.